E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome, para quem não me conhece, sou Daniel Samassumba, sou programador. E hoje, já há muito tempo que eu não gravo vídeo. Mas para quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo e o mais importante, por favor, partilhe com mais pessoas e principalmente as pessoas que fazem parte do mundo das TICs, vamos assim dizer, né? Há muito tempo que eu já não gravo vídeo, então decidi hoje. Já temos aqui, já estou com 21 inscritos. Agradeço a todos os inscritos no canal. Continuem a seguir, porque na verdade esse canal é nosso, é meu, é teu e é nosso. 70% do canal depende de vocês, então partilhem, partilhem, partilhem. Nesse canal eu partilho as minhas experiências como programador, frustrações, ganhos, expectativas de carreira e muito mais. Tudo que tiver à volta da minha carreira como programador eu partilharei aqui. E nesse vídeo vim fazer um bocadinho, uma pequena retrospectiva, né, de como é que comecei na programação. Como é que eu comecei na programação e tipo, como é que eu cheguei até aqui, vamos assim dizer. Bem, novamente, para quem não me conhece, chamo-me Daniel Samassumba, sou programador e eu conheci a programação talvez da mesma maneira que muita gente em Angola que hoje trabalha com programação, que foi na escola. Eu estudei no Instituto Politécnico Industrial de Luanda, que muitos conhecem como Macarenco, e foi lá que eu tive o primeiro contato com programação, porque eu estava vi, por exemplo, eu estava na nona classe, tipo, nona classe você luta com laboral, lutas aí com EVP e outras disciplinas, geografia, história e biologia. E foi na décima classe, foi a primeira vez que eu tive contato com programação, tipo, foi uma coisa, foi algo muito estranho. Primeiro, porque mandaram somar dois números e tipo, somar dois números. Eu estava a pensar, tipo, somar dois números. Somar dois números. Como é que eu vou somar dois números sem saber qual é ou seja, qual é o número que faz parte desta operação? Quais são os números que fazem parte dessa operação? Tipo, foram questões do gênero que me fizeram ficar um bocadinho bugado. Tanto mais que na décima eu tive um péssimo desempenho em programação. No último ano passei mas com 8 valores na programação, na disciplina de programação. Para o meu professor Judson tinha o direito, porque também não tinha nada, não mostrei um bom desempenho na cadeira, né? Mas, como, como geralmente eu sou um tipo de pessoa que tipo, posso falhar por algum instante, mas depois eu melhoro. E melhorei, na décima segunda melhorei, me esforcei tanto, tanto que terminei a décima primeira com positiva, vamos assim dizer. Consegui eliminar a negativa que eu tive na décima. Passei com 14 valores, eu me lembro. Passei com 14 valores em programação, na décima havia passado com 8 valores, na décima primeira me esforcei tanto que consegui passar com 14 valores. Mas a estratégia que eu utilizei aqui é para poder conseguir entender a programação. E eu acho que alguma das coisas que me impactou tanto, né, que me fez com que eu me interessasse pela área, é a questão de que, tipo, eh, nós, nós na décima classe, eu estava acostumado com o Visual, qual é o nome daquilo? Eu esqueci o software. O Visual G, né, que é geralmente o compilador que nós utilizávamos, né, até hoje ainda se usa, para quem está a começar em programação, que é para estudar lógica. E todo mundo sabe que nós víamos aquela tela preta, né? Tipo, você escrevia aí, tinha um escreval e somava dois números, repetias uma sequência numérica e tipo, mostravas aí. E, tipo, eu acho que isso aqui não me impactava assim tanto e não me motivava assim tanto a querer aprender mais sobre a área. Na décima primeira foi um cenário diferente. A princípio, né, que nós começamos a estudar C, porque na verdade eu digo que eu aprendi lógica de programação com C, porque na décima eu não tinha assim tanto êxito, não tive tanto êxito, tanto mais que eu chumbei, né, na cadeira de programação. Mas na décima primeira prometi me esforçar mais, me esforcei e procurei auxílio dos colegas, porque eu tinha realmente colegas que eram bons mesmo, eram bons na cadeira de programação e me juntei com eles, pedi auxílio, pedi até exercício, até hoje ainda tenho até mensagens que eu enviei para alguns colegas que era de moda, me deram um exercício para me treinar. E consegui. Eu me lembro que a primeira prova que eu fiz da linguagem C, na décima primeira eu tive 16 valores, certo? Tive 16 valores, 15, não, foi 15 valores.
foi 15 valores nessa primeira e depois nós falamos de C Sharp. C Sharp e tipo, comecei a ter uma outra visão, porque nós estávamos a sair de uma tela preta para uma interface. Tipo, nós tínhamos o C Sharp, para quem já programou com C Sharp, o C Sharp tem a questão do drop and drag. Tá? Você pode pegar, arrastar um elemento e depois clicas no elemento e consegues configurar o que esse elemento, qual é o evento que esse elemento faz. Se ele, depois de clicar no botão, aparece uma caixa de diálogo ou uma coisa do gênero assim. E desde aí, ou seja, até o final do ano eu consegui ter um bom êxito, passei com 14 valores. Mas eu digo que na décima primeira foi, vamos assim dizer, foi o pulo do gato, vamos assim dizer, né? Porque na décima primeira nós começamos a falar sobre programação web, que é a área que eu atuo o máximo agora, né? Que é a área que eu atuo agora, que é a programação web. E não foi, vamos assim dizer que não foi assim tão complicado sair do desktop que é para web, porque na verdade eu ainda acho que tipo a curva de aprendizado eu ainda acho que é mais tranquilo na web do que no desktop, na verdade. Eu acho que ainda é muito mais tranquilo. Mas algo que eu havia feito, né, uma estratégia que eu utilizei quando eu estava fazendo a décima primeira, no final do ano, eu tinha colegas que na verdade já estavam a estudar coisas que vamos falar no próximo ano. Então, me juntei a alguns deles por um certo período, porque na verdade também naquela altura não tinha telefone, não tinha computador e tal, não tinha telefone. E só tinha telefone, na verdade. E então procurei um software que me ajudasse a criar páginas web. Isto, ou seja, para mim estudar pelo menos HTML, CSS, JavaScript, que eram as linguagens que eu havia começado. Fiquei um certo período a usar, né, a usar o telefone que é para poder estudar a programação web. Mas depois eu consegui um computador, meu pai comprou um computador e fui caminhando e na primeira prova tive 13 valores. Tive 13 valores na segunda, primeira prova. A segunda prova, para quem estudou no Macarenco, estuda, né? A segunda prova foi. Nós tivemos outro, mas fomos já com outro professor, que é o professor Pazito. E tipo, quem estudou no Macarenco conhece o professor Pazito. E sabe que muitas das vezes. Ou seja, o professor Pazito é um professor que, pelo menos na minha época, era assim, não sei se até agora ainda continua com essa didática dele, que era, ele considerava mais as provas, considerava mais os exercícios que ele mandava do que as provas, vamos assim dizer, porque tipo, são poucas as vezes que os alunos ou seja, os pessoas da minha turma conseguiram tirar pelo menos 10 valores na prova do professor Pazito, tipo, era mesmo bem raro, né? Era bem raro, mas depois, eu agora analiso que tipo, já era só brincadeira, vamos assim dizer. Ou seja, acho que é aquela pressão, né? Porque na verdade hoje eu analiso algumas provas, algumas coisas que eles nos davam na prova e tipo, não é uma coisa, tanta coisa, vamos assim dizer. Eu acho que tipo, geralmente quando você passa de um período para o outro, tem sempre essa, tem sempre essa capacidade de verificar que realmente o que você passou não é assim tão coisa, um bicho de sete cabeças. Que se você tivesse mais focado mais e procurado mais formas de entender, conseguirias passar. Já conseguirias passar. E basicamente essa é a minha história na programação. Já no último ano, né? No último ano, até, o último ano é a história mais impactante. O último ano foi um ano muito. Um dos. Foi um dos dark. Foi um dos anos mais desafiadores que eu tive, né? Porque na verdade o que acontece? Eu tinha que fazer o projeto final do curso. Eu não dominava nenhuma framework nem nada, então o projeto todo eu fiz com linguagens puras, provavelmente o meu projeto eu fiz com HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, mais o que? Foram tudo puro, tudo puro, tudo puro, porque na verdade, ou seja, eu tinha um computador, mas tipo, o meu computador tinha muitas dificuldades, então não confiei tanto nele, que eu ia conseguir terminar um projeto usando um framework naquele computador. Então, preferi criar o projeto sozinho. Na verdade, eu defendi sozinho. A defesa final do curso eu fiz sozinho.
E criei um sistema, eu estava a trabalhar num cybercafé, então o professor, no ato da escolha do tema, ele exigiu que o tema deve ser algo que vai resolver um problema, que resolve, ou seja, algo inovador, de modo, ou algo que seja inovador, ou algo que vai resolver um problema, que vai resolver um problema existente e vai ser aplicado, estás a ver? Então a condição que eles colocou é essa. E eu como estava a trabalhar no cybercafé, então decidi ter como um projeto final do curso a criação de um sistema de gestão para o cybercafé, porque na verdade lá eu utilizava um caderno que era para apontar os serviços prestados ou algum artigo vendido dentro do mesmo cyber e dentro do mesmo cyber e dentro do mesmo cyber e eu levei como projeto final do curso, só que pá, durante o trajeto aconteceram coisas que, bem estranhas. O computador estragou, fiquei sem computador, tanto mais que eu tive que massificar muito mais a construção do projeto, usando o computador do cyber que eu trabalhava, ou ia lá nos finais de semana e tal, que era de modo a conseguir finalizar o trabalho, o projeto. No final de tudo, como é sempre assim, né? No final de tudo correu bem. No final tive 16 valor até, fiquei um bocadinho surpreendido, mas tive 16 valor como defesa, como nota final, nota da defesa, vamos assim dizer. Tipo, hoje eu olho no meu sistema, tipo, o sistema que eu fiz, eu digo, tipo, fiz isso. O layout, tipo, hoje eu também sou UI UX e hoje eu acho que aquilo é horrível e tipo, é mesmo horrível aquilo, tipo, é horrível e podia melhorar mais. Tanto mais, às vezes eu brinco com alguns amigos, eu gostaria de voltar para o Macarenco e defender novamente. Yeah. Porque eu acho que o meu é o de agora, acho que conseguiria ter pelo menos 19 valores. Com o meu é de agora, acho que conseguiria um 19 valores. Mas a vida é assim, que a vida tem dessas. Então, hoje, esse é o vídeo do nosso canal, ficamos por aqui. Para quem chegou até aqui, muito obrigado, eu agradeço de coração. Eu agradeço por partilhar comigo esse momento, por ajudar principalmente o canal a crescer. Eu vou trazer das minhas experiências, vou trazer as minhas lutas, as minhas dificuldades na área, de modo a partilhar com vocês, você que está a começar ou você que já pertence à área e talvez ainda não passaste por essa situação que eu estou a passar, talvez a minha experiência pode te fazer conhecer ou conseguir passar pela dificuldade, pelo fato de eu ter explicado como é que eu passei ou como é que eu estou a enfrentar. Então, estamos juntos, um só caminho.